mais uma vez juntos. Eu dei um tempinho, né, para quem pergunta por que eu me afastei um pouco. Eu dei um tempinho para ver o cenário do mundo, aí como é que está, para voltar e falar alguma coisa com propriedade, né, que fosse de proveito para vocês, digamos assim. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os dias de Jesus, como eu tenho feito, né, costumeiramente no meu canal, fazendo assim um paralelo do que aconteceu e do que acontece, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre Pôncio Pilatos, uma figura bastante conhecida, né, na Bíblia, e esse homem foi protagonista de um julgamento mais importante de toda a história da humanidade, o julgamento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quem era Pôncio Pilatos? Bem, Pôncio Pilatos, ele era um romano. Ele, de Tibério César, ele recebeu a incumbência de se tornar um governante da Judéia. Um governante, na verdade, ele era um prefeito, pode-se dizer assim, né? De toda a região da Judéia. Ele governou ali mais ou menos por volta do ano 26 até o ano 36, mais ou menos uns 10 anos depois de Cristo. Quem era esse homem, Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos era um homem realmente que não tinha nenhum escrúpulo. Ele era um homem sanguinolento. Ele era um homem, um ladrão. Ele, só para vocês terem uma ideia, ele roubava dinheiro do templo em Jerusalém para fazer algumas obras, para que ficasse no nome dele. Mas, na verdade, o dinheiro não era dele, era tirado dos cofres públicos. Ele mandou fazer um aqueduto na região da Judéia, com dinheiro roubado do templo, portanto, ele era um ladrão. Ele era um homem sanguinolento. Pouco antes do julgamento de Jesus, ele fez uma carnificina entre os samaritanos que não tinham feito nada para eles. Ele era um antissemita, ele odiava os judeus. Ele era um déspota. Qualquer adjetivo que possa se falar sobre Pilatos seria pouco para descrever essa figura nefasta, asquerosa da política do Império Romano. Mas ele era a pessoa certa no momento certo. Ele estava ali porque Deus permitiu que ele estivesse. Não poderia ser outra pessoa. Era a pessoa adequada para julgar e condenar Jesus à morte, como realmente ele fez. Cinicamente, ele lavou as mãos, porque ele queria ficar bem com o sinédrio judaico e com o império, também o Império Romano, porque o fim do seu mandato como governador estava no fim. Então, ele fez esse jogo, essa encenação, digamos assim, lavando as mãos, dizendo que ele estava livre do sangue daquele homem. Na verdade, quando ele julgou Jesus, ele não viu em Jesus nada que merecesse a condenação e a crucificação. Mas ele, em virtude de ser essa pessoa, como a história descreve, ele condenou então Jesus à morte. Então podemos concluir que ele era a pessoa certa no momento certo para fazer aquilo que era certo. O que era certo? Era que Jesus morresse. Jesus veio para morrer. Então ele achava que ele estava fazendo alguma coisa referente à pessoa dele. Não, ele estava sendo usado por Deus. Na verdade, ele não tinha nenhum caráter. Então ele era a pessoa que se encaixava na necessidade que Deus tinha de que o filho dele fosse morto naquele período. Pilatos ele governou no ano 36, como eu já disse, até o ano do ano 26 ao 36 depois de Cristo. Ele acompanhou todo o ministério de Jesus.
Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus não tinha culpa, que não era uma ameaça ao Império Romano. Bem, vamos imaginar que agora houvesse um outro tipo de pessoa no lugar de Pilatos. Talvez Maria e João, que escreveu o livro do Apocalipse, né, ficassem muito felizes, que fosse uma pessoa mais justa a julgar Jesus. Nesse caso, eles estariam raciocinando com a emoção e não com a razão, porque Maria sabia que Jesus tinha que morrer. João também sabia disso. Quantas vezes Jesus disse na presença de João que ele veio para morrer pela humanidade? Certa ocasião ele até disse que a menos que ele voltasse para o Pai, ele não poderia enviar o ajudador, que era o Espírito Santo de Deus. Então João sabia disso, mas por um momento João e Maria e alguns discípulos e apóstolos que porventura estivessem ali, talvez desejassem que fosse outra pessoa que estivesse no lugar de Pilatos, né? Agora, voltando para os nossos dias, né? Nós conhecemos as Escrituras e nós sabemos perfeitamente o que diz o livro do Apocalipse, no capítulo 17, versículo 16 e 17. Ali Jeová manda João registrar que ele vai pôr no coração dos 10 reis da terra, fazer a vontade deles, dos reis da terra, mas que no fundo é a vontade de Jeová. Conhecem esse relato? Por favor, leiam. Vocês vão entender por que está acontecendo esse cenário do nosso ponto de vista emocional. Parece que está convulso, mas não está. Teria que ser assim. Então, ali fala que os 10 reis que representam uma aliança governamental se viraria contra a Babilônia Grande, comeria suas carnes e a levaria à destruição. Então, nós precisamos entender por que que hoje os poderes governamentais eles estão assim divididos, né? Estamos nos dedos dos pés da estátua de Daniel. Metade ferro, metade argila. O ferro representa justamente o Império Romano que destruiu Jerusalém no ano 70 da Era Comum. Esse ferro nos dedos dos pés da estátua é que em breve vão se virar contra a Babilônia Grande e destruir todo o império mundial da religião falsa do mundo. Evidentemente que existem alguns governos, já existiram também no passado, governos bem intencionados, pessoas boas, de bom caráter, de boa índole. E a gente às vezes fica até desolada, né? Porque que essas pessoas muitas vezes são afastadas dos seus postos. Mas para Deus, elas não vão passar desapercebidas. O Salmo 32, verso 1, diz que quando Jesus começar a governar a terra como rei, ele terá ajuda de príncipes aqui na terra. E é provável, né, se é um pensamento meu, pessoal, que esses governantes de bom caráter serão usados por Cristo para compor um governo justo e perfeito. Então, meus amigos, concluindo, o cenário está formado. A aliança, em breve, ela vai se consolidar. E nós vamos ver, então, que todo o cenário mundial, ele não está, vamos dizer assim, perdido. Muito pelo contrário, está tudo sob controle. Termino aqui meu vídeo. Espero que sirva para vocês refletirem a respeito. Se gostaram do conteúdo, ative o sininho, repassem o conteúdo desse vídeo a outras pessoas. Agradeço muito a atenção de vocês, desejo uma boa semana a todos
e continuo agradecendo a companhia de vocês, que é sempre agradável para mim. Tudo de bom.